Boa noite, pessoal. Hoje é dia 31 de março, último dia de março. Vamos nos aproximando aí de Peça, mas o tema da aula não é Peça. É um tema que muitos alunos me perguntam, e aí eu vou aproveitar para falar sobre isso. O assunto é sobre Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei é chamado os 18. Basicamente, Shemoneh Esrei são as rezas que todo judeu faz, homem e mulher, e crianças também para fim de educação, fazem 3 vezes por dia aquela reza que a gente faz de pé, em silêncio, diante de nenhuma gravura, diante de nenhum espelho. É uma conversa, um diálogo com Deus. Muitas pessoas também chamam de Amidah, porque Amidah significa estar de pé. E para contextualizar, é importante dizer que a Amidah, ou Shemoneh Esrei, as 12 bênçãos, elas foram estabelecidas inicialmente, começaram a ser estabelecidas pela Knesset HaGedolah, a Grande Assembleia. Teve a destruição do primeiro templo de Jerusalém pelos babilônicos, Nabucodonosor. Tiveram 70 anos de exílio na Babilônia, depois um pouco na Pérsia. 70 anos depois, os sábios voltaram e começaram a reconstruir o templo, montaram o segundo templo, e aí o estabelecimento de uma grande assembleia de sábios que começaram a debater sobre o que deu errado em relação ao primeiro templo. A gente sabe, pela tradição, que o primeiro templo ele foi destruído por 3 pecados mais relevantes. São eles idolatria, relações proibidas e assassinatos. Então, os sábios eles viram que a questão da idolatria era algo que precisava ser endereçado. Por quê? Porque eles percebiam que o povo judeu era um povo bastante espiritualizado. Era um povo que queria estar em contato com o divino, queria ter contato com o espiritual. Mas, até então, eles não tinham orientações, então aquilo ficava um pouco fluido, ficava um pouco frouxo, e aí corria o risco de se atribuir um excesso de poder a coisas limitadas, né? Que a gente chama de ídolos. Inclusive, até uma próxima aula que eu pretendo, Bli Neder, sem promessa, gravar, é sobre idolatria, baseado num texto que eu escrevi em 2017, se não me engano. Mas voltando ao tema, os sábios eles perceberam que havia essa necessidade de estabelecer um roteiro. E aí, além da questão da Amidah, eles estabeleceram também algumas brachot, algumas bênçãos de agradecimento. Bênçãos quando a gente se alimenta, quando a gente lava as mãos, quando a gente acorda, e por aí vai. É interessante que no Pentateuco em si, na Torá, no rolo da Torá, já existe um protótipo de reza sugerido por Deus, que é o Shema Israel. Né? O Shema Israel, ele, além das 2 frases iniciais, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Hashem Kivod Malchut Olam Vaed, o Shema Israel tem mais 3 estrofes, né? 3 parágrafos. Um que começa com Ve'ahavta, outro que começa com Ve'chaya e outro com Vayomer. Então, essa é, digamos assim, a tefilá por definição. A reza por definição que foi instruída por Deus, diretamente de Deus. Já a Amidah é uma reza que veio de baixo para cima. Né? Foi uma iniciativa dos sábios no sentido de orientar o povo. Aliás, eu abro um parêntese belíssimo que eu aprendi com o Rabino Tzipel, rabino da sinagoga Moriá, aqui de Copacabana, que ele chamou atenção para um fato muito interessante. Essa dialética entre o povo judeu e Deus, ela tem muito amor envolvido. E esse amor, às vezes, ele é expresso através de umas sutilezas. Por exemplo, a festa que a gente se aproxima, a gente chama de Pessah. Mas na Torá em si, que é o documento escrito por Deus, essa festa é chamada de Hag HaMatzot. A gente só vai ver essa festa ser chamada de Hag HaPesach no último livro da Torá, que é Deuteronômio, ou Dvarim. Só que Deuteronômio já tem um caráter
de uma obra parcialmente humana, porque é um discurso de Moshe Rabbeinu. Eu vou explicar qual é o meu ponto. Quando Deus se refere aos Hagim, ele dá honra, ele homenageia o povo de Israel. Então ele chama a festa que está se aproximando de Hag Hamatzot, a festa dos pães ázimos. Por quê? Porque ele tem gratidão pela confiança que os filhos de Israel depositaram nele, indo para o deserto com provisões muito pequenas, com pedaços de pão semi-prontos. Então, por isso, para ele é Hag Hamatzot. Já para nós, para o povo de Israel, inclusive o Sefer Devarim, que é também uma forma, uma expressão também parcialmente humana, através de Moshe Rabbeinu, a gente chama de Hag HaPesach. Inclusive, a Masechet, o tratado da Mishnah, que fala sobre essa festa, o nome é Pesachim. Por quê? Porque do ponto de vista do judeu, Pesach é uma homenagem a Deus que passou, que pulou a casa dos judeus e poupou os judeus. Então, o tempo todo, o Rav Tzipel deu outros exemplos, tem em Sukkot também, tem a ordem das mitzvot, né, entre a Sukkah e o Lulav também tem um segredo aí, mas sempre nessa linha de que quando Deus se refere a gente, ele faz um carinho, ele homenageia alguma boa postura nossa e nós fazemos a mesma coisa e homenageamos eles. Desculpa, Hazel Shalom, homenageamos a Deus. Então a gente tem o Shema Israel, que é a Tefilá, orientação direta de Deus, e a gente tem a Amidah, ou Shemonah Esrei, as 18 bênçãos que foram estabelecidas pelos sábios nesse contexto de reduzir a idolatria. Só que, se você contar lá, na Amidah, o número de bênçãos, tem uma curiosidade. Não são 18, são 19. E isso é muito bem documentado. As 18 foram estabelecidas pela Grande Assembleia. A 19ª, ela foi acrescentada após a destruição do segundo templo. Qual é a razão da destruição do segundo templo? Ódio gratuito. Na verdade, mais do que ódio gratuito, é uma segregação, é um estabelecimento de rixas entre grupos e principalmente traições, né? Lá em Masechet Gittim, no Tratado de Gittim da Gemara, a gente estuda em Tisha B'Av, no dia mais triste do ano, dia 9 do mês de Av, a gente estuda lá que houve uma traição. Um judeu, ele traiu, né? O povo, ele foi um delator, ele foi um dedo duro. Então, os sábios, eles entenderam que havia necessidade de introduzir, nessa época, depois da destruição do segundo templo, uma 19ª bênção, que é um pedido para proteger o povo de Israel dos delatores, dos traidores. Foi uma necessidade também que veio de baixo para cima. E o término depende do costume, do Nusach, né? Da linha, se é Ashkenazi ou Sfaradi, tem uma sutileza, é a Brahá de Alaminim, né? E essa Brahá, ela tem uma história muito interessante. Quando foram escolher a pessoa para fazer o texto dessa bênção, que fala para que Deus destrua e elimine os traidores, eles ficaram muito, muito angustiados, os sábios ficaram angustiados de, poxa, como é que essa bênção, que é tão pesada, vai ser Leshem Shamayim? O que significa Leshem Shamayim? Que vai vir de um coração puro, que vai ser voltado para os céus. E aí eles escolheram um sábio chamado Shmuel HaKatan. Eles, dentre todos os sábios da época, eles pegaram Shmuel HaKatan, e Shmuel HaKatan é que elaborou o texto. Leshem Shamayim, com o seu coração voltado para cima, não com um propósito de vingança. E não é à toa, porque se você vai lá no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, você vai perceber que a frase
atribuída a Shmuel HaKatan, Samuel o Pequeno, diz respeito a você não se alegrar com a queda do seu inimigo. Então, foi preciso uma pessoa, um sábio, com esse nível, com essa envergadura moral, para que ele pudesse fazer uma bênção tão delicada que diz respeito a algo próximo, Haz Veshalom, Deus nos livre, de vingança. Mas não é esse o propósito. O propósito é realmente uma proteção para o povo de Israel. Então, a gente já sabe que é chamada das 18 bênçãos, mas tem a pegadinha, são 19, e eu expliquei por que são 19. Pois bem, uma parte agora do que eu vou explicar daqui em diante para vocês, eu preciso fazer uma homenagem à minha cunhada, a irmã da minha esposa, a Morá Rosane Mizrahi Salem, ex-professora do TTH Barilã, excelente professora, que fez a delicadeza, fez a gentileza de comprar para mim e trazer de Israel um livro chamado Shmona Esrei. E é muito curioso, né? Dá um orgulho na gente que esse livro, a pretensão dele é explicar somente a reza do dia a dia, essas 18/19 bênçãos. Porque vocês sabem que nas festas e no Shabat existem modificações, mas o livro, o propósito, a pretensão do livro é somente explicar o do dia a dia, sem nenhum acréscimo. E o livro tem 300, quase 400 páginas. Então, assim, existe uma profundidade muito, muito grande no Shemona Esrei. Para fins dessa aula especificamente, a gente vai tentar chegar até o final do primeiro parágrafo do Shemona Esrei, tá? Da Amidah. E se Deus quiser, porque tem muito assunto dentro dele. Primeira coisa que a gente faz uma abertura, um preâmbulo, que a gente fala Hashem Sefatai Tiftar Ufiagi Tehilaterra. Essa frase, uma tradução muito, muito livre, é que a gente pede para Deus para que Ele abra os nossos lábios, nos dê eloquência, para que a gente possa fazer a nossa reza, a nossa tefilá, da maneira apropriada. Então aqui tem um paradoxo, né? Muito interessante, que permeia todo o judaísmo, que é essa coisa de subjetivo e objetivo. Às vezes você é o instrumento, às vezes você é o veículo, né? Porque a princípio, se você vai estar fazendo uma tefilá para Deus, você é o sujeito, né? Você é a parte ativa, mas você já abre o ato de fazer a tefilá pedindo o quê? Que Deus é que vai te tornar o veículo para que isso possa ser feito. Eu aprendi com uma colega minha de trabalho uma vez uma coisa muito interessante, né? Entre alguns teóricos de recursos humanos, fala que a pessoa ela encontra uma felicidade muito grande quando ela entra em fluxo. Entrar em fluxo significa quando você está bem concentrado e você se torna o veículo de uma atividade. E ali você acaba atingindo um certo esvaziamento de si e o próprio propósito do que você faz é que se torna o principal. Então, essa introdução, o Hashem Sefatai, ele tem um pouco desse propósito, de você se tornar um veículo, né? Uma mescla entre ser protagonista de fazer a tefilá e também um veículo para que essa energia, né? que essas bênçãos, né, possam ser canalizadas dos céus para você e que você também seja um veículo de bênção. E aí, depois desse preâmbulo, você começa o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo, vamos tentar lembrar aqui de cabeça, Baruch atah Hashem, Elokeinu velokei avoteinu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, velokei Yaakov. Basicamente, você fez uma introdução que é a básica. Obrigado a Deus, o Deus de Avraham, o Deus de Yitzhak e o Deus de Yaakov.
E aqui é interessante que tem dois aspectos que eu quero sublinhar. O primeiro é que a gente já começa falando, sabendo que judaísmo, grande parte é contexto, a gente já começa falando, a gente se apoia nos ombros dos Gedolim, dos grandes. A gente sabe que esses três eles foram realmente o pináculo, né? O máximo atingido em termos de fé por um ser humano. Só que a gente poderia falar assim, Eloquei Avot. O que significa Eloquei Avot? É o Deus dos nossos patriarcas. Mas os nossos sábios fizeram questão de falar nome por nome. Abraham, Eloquei Abraham, Eloquei Isaac, Veloquei Yaakov. Por quê? Porque os três eles têm abordagens, facetas distintas no serviço divino. Isso também pode ser o tema de uma outra aula, senão a gente não vai conseguir terminar o primeiro parágrafo. Aí a gente começa com 4 palavras de poder, de onipotência relacionado a Deus. E principalmente relacionados também a um dos princípios, dos dogmas, os 3 dogmas básicos do judaísmo, segundo Rabino Sacks, que é criação, revelação e redenção. Então esse aqui é mais de criação, do poder de Deus. Então a gente fala Hakel, a divindade, Hagadol, o grande, Agibor, o poderoso, Veanorá, o temível. Então a gente tem 3 palavrinhas que começam com a letra Rei, número 5, fazendo especificamente esse ponto de onipotência de Deus. Aí depois a gente fala Kel Elyon. Kel Elyon significa aquele que está acima. E aqui os sábios eles tiveram uma intenção muito clara de diferenciar a filosofia judaica da filosofia grega. Os gregos também acreditavam que havia um criador do universo, o motor sem origem, né? A causa de todas as coisas que não tem causa, né? A ideia de Aristóteles, Platão também, mas eles praticavam uma coisa chamada deísmo. Deísmo existe um criador, mas ele colocou tudo no automático e ele não interfere mais na sua criação. Além disso, tinha uma outra vertente que era o panteísmo. Panteísmo significa entender que Deus é a natureza, Deus é o universo. Isso no judaísmo também está certo, mas não é só isso. Então, para fazer o ponto, porque se ele fosse só a natureza, significa, quem viu o filme Matrix, significa que Deus é a Matrix, Deus é o programa. Mas é importante pontuar que Deus está acima da programação também. Então é Kelelion, ele está acima de todas as coisas. Ele é o programador e ele está fora do programa, porque só assim que ele consegue intervir e, inclusive, modificar as leis que ele próprio criou. Então esse é o sentido de Kelelion. Depois o parágrafo segue falando Gomel Hassadim Tovim, que ele faz bondades. E aqui eu faço um ponto que eu já fiz antes em relação ao livro do Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, da Idade Média, italiano, que ele escreveu Derech Hashem, o caminho de Deus, que ele falou que o único propósito que Deus criou tudo foi com o intuito de se doar, de dar para as pessoas. Então, Gomel Hassadim Tovim. Kone Hakol. Kone vem de Ken, não Ken sim, mas de Ken de ninho. Significa que Kone Hakol significa que ele é o recipiente de todas as coisas. Que isso está com cortina de separação aqui, né? A gente fala Leavdil, associado à ideia de que ele também é a natureza. Então, eu sou uma partícula de Deus, as coisas são outras partículas de Deus, então ele é Kone Hakol. Então é sempre bom a gente juntar esse Kone Hakol com o Kelelion, né? Para a gente escapar do panteísmo. Kone Hakol, ele é tudo, ele é todo o universo, mas ao mesmo tempo ele é Kelelion, ele está acima de todas as coisas. Tudo bem? Gomel Hassadim Tovim.
E agora me deu um branco, vocês me perdoam. Basicamente, o término do parágrafo fala que Deus vai trazer a redenção, vai trazer coisas boas para o seu povo através de Ahavá. Deixa eu conseguir tentar lembrar, me deu realmente um branco, eu peço perdão de vocês. Então, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הקל הגדול הגבור והנורא, אלה לנו גם חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות. Pelo lembrança do mérito dos patriarcas, isso é importante, né? Esse conceito judaico. Que pelo mérito, ele lembra das bondades dos patriarcas e, através do mérito dos patriarcas, acrescido dos nossos méritos, ele vai trazer com amor a redenção de todo o povo. E aqui eu finalizo com uma historinha que os Hassidim eles gostam muito de contar, que havia dois irmãos, tá? E eles queriam muito ver o rei, só que tinha um muro muito grande. E um irmão ele era muito, muito alto e o outro irmão era muito pequeno. E aí, de repente, eles fizeram a seguinte combinação. O muito alto, ele falou assim, suba nos meus ombros, que aí você vai poder ver o rei e você me conta. E os sábios, eles explicam dessa historinha que nós somos muito pequenininhos, né? A nossa geração, em termos de méritos, apesar de que estamos aqui até hoje, né? Moshe Rabbeinu até fala que poxa, essa geração final, ela tem, na verdade, mais méritos do que as antigas, porque ela resistiu até aqui. Mas tudo bem. Na historinha, os antepassados, eles são esse gigante, grande. E por que a gente vai ter o mérito de ver a redenção? Porque a gente está nos ombros. A gente segura, se apoia no ombro desses Gedolim, desses grandes, para poder finalizar o trabalho, né? É como se eles já correram 40 quilômetros e a gente vai só terminar poucos quilômetros, a gente vai terminar a grande maratona, tá bom? Um grande abraço para vocês, Shavua Tov.